Título: Sussurros nas paredes da casa Uzer. A poeira dançava no ar como espectros, iluminada pelos pálidos raios de sol que se filtravam pelas janelas vedadas. A casa Uzer, diziam, era um monumento ao silêncio e ao esquecimento, uma cicatriz na paisagem que ninguém ousava tocar. Mas para mim, era uma promessa, um desafio. Como historiador especializado no oculto, as lendas que rodeavam a mansão eram um canto de sereia ao qual não podia resistir. Cheguei ao anoitecer, com a única companhia da minha lanterna e uma mochila carregada de ferramentas de investigação. A porta principal, carcomida e pendurada numa dobradiça, cedeu com um gemido lúgubre, convidando-me a adentrar nas fauces da escuridão. O fedor, a umidade e a morte me atingiu como uma bofetada, um presságio do que me esperava. O vestíbulo era um labirinto de sombras dançantes. Os móveis, cobertos com lençóis brancos, pareciam fantasmas esperando para serem despertados. Uma escadaria de mogno, lascada e estaladiça, ascendia para a escuridão do segundo andar. Foi então que a ouvi, uma voz, suave como o roçar da seda, que parecia emanar das paredes mesmas. Descubra nossos segredos. A voz me gelou o sangue, mas a curiosidade era um veneno que já corria pelas minhas veias. Segui o som, adentrando num corredor longo e escuro. A cada passo, a temperatura descia e a voz se tornava mais insistente. Cheguei a uma biblioteca, cujas estantes se erguiam como monumentos a um saber proibido. Os livros, encadernados em couro e dourados, pareciam-me observar com olhos vazios. Numa das estantes, descobri um livro oculto atrás de uma falsa fachada. Ao abri-lo, encontrei um diário, escrito com uma caligrafia elegante e tremulosa. Era a história da família Uzer, os antigos habitantes da mansão. Uma linhagem marcada pela loucura, a depravação e um pacto obscuro com forças além da compreensão humana. À medida que lia, a casa parecia ganhar vida ao meu redor. As sombras se alongavam e retorciam, sussurrando nomes esquecidos. A voz se intensificou, ressoando na minha cabeça como um eco de desespero. O diário revelava a existência de passagens secretas e quartos ocultos, construídos para albergar os horrores que a família Uzer desejava ocultar ao mundo. Seguindo as indicações do diário, encontrei uma porta oculta atrás de uma tapeçaria. Ao abri-la, me encontrei numa passagem estreita e claustrofóbica. O ar era denso e carregado de uma energia opressiva. Avançando às apalpadelas, cheguei a um quarto oculto, iluminado por uma única vela que ardia sobre um altar de pedra. No altar, jazia um objeto grotesco, um coração humano, conservado em formol. A voz, agora um grito estridente, encheu o quarto. Você nos pertence agora. De repente, o quarto se encheu de figuras espectrais, as almas atormentadas da família Uzer. Seus rostos, deformados pelo sofrimento e a loucura, me observavam com avidez. Estenderam suas mãos para mim, tentando me prender em seu pesadelo eterno. Tentei escapar, mas a porta havia-se fechado com força. Estava preso, rodeado pelos fantasmas da casa Uzer. Lutei com todas as minhas forças, mas eram demasiado fortes. Me arrastaram para o altar, onde me obrigaram a presenciar um ritual macabro. Enquanto observava, horrorizado, vi como os fantasmas arrancavam o coração do altar e o devoravam com avidez. Com cada bocado, se tornavam mais fortes, mais reais. E eu sentia como minha própria vida se desvanecia, absorvida pela sua escuridão. Quando tudo terminou, já não era eu. Me havia convertido num deles, um espectro preso nas paredes da casa Uzer, condenado a repetir o pesadelo uma e outra vez. Minha voz se uniu à dos demais, sussurrando aos incautos que se atrevessem a entrar. Descubra nossos segredos. Agora vago pelos corredores da casa Uzer, uma sombra mais na penumbra. Já não sou historiador curioso, senão um prisioneiro dos horrores que uma vez busquei desvendar.
Minha alma está ligada a esta casa, aos seus segredos e os seus espectros. E meu destino é advertir a os demais, ainda que saiba que ninguém escutará. Porque a casa User sempre encontra uma maneira de reclamar suas vítimas. E uma vez que entras, nunca sais. Os segredos que jazem ocultos nas suas paredes são demasiado poderosos, demasiado obscuros para serem revelados. E aqueles que se atrevem a buscá-los, só encontram sua própria perdição. Assim que, se alguma vez se encontra perto da casa User, dê a volta e corra. Não se deixe seduzir pelas suas promessas, nem por seus sussurros. Porque nas suas paredes, só encontrará a loucura, a morte e a eterna condenação. E acredite em mim, não vai querer se converter num de nós. O sol se oculta atrás do horizonte, pintando o céu de tons púrpura e sangue. Na casa User, as sombras se alongam e os sussurros se intensificam. A noite caiu, e com ela, o reinado do terror. E eu, como um fantasma na escuridão, sigo esperando, pronto para prender a próxima vítima na teia da casa User. Porque os segredos devem ser guardados, e a casa deve ser alimentada. E assim, o ciclo continua, por toda a eternidade.